Estando a vigência do primarismo em que ainda não se encontra o espírito, constituem emoções perversas que devem ser combatidas com os admiráveis instrumentos da compaixão e do esquecimento. O ódio é portador de energia destrutiva, que perturba inicialmente aquele que o cultiva, terminando por fazê-lo a sua vítima preferencial. A ele devem-se muitos distúrbios de variadas complexidades, como problemas no trato digestivo, no fígado, nas funções cardíacas, nos delicados tecidos emocionais, contribuindo para situações penosas que culminam produzindo a desgraça pessoal. Esses sentimentos perversos, como o ódio e a vingança, por exemplo, devem ser trabalhados com tenacidade e diluídos, dando lugar às emoções positivas da piedade e do perdão defluentes do amor. Depois dessa leitura, eu convido todo a fechar os olhos, se colocar em uma posição confortável, elevar o pensamento a Deus, para que possamos nos conectar nesse momento com a energia da casa. Que a espiritualidade que esteja aqui nos ampare principalmente a nossa palestrante da noite, para que estejamos com os corações abertos, com os pensamentos abertos, para absorvermos os ensinamentos da noite. Que assim seja. Convido então a Cláudia para falar de como você lida com a raiva. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço o convite da casa para estar aqui com vocês em mais uma noite de reflexão. E o tema da noite, então, é acerca de uma das nossas emoções principais. Nós possuímos algumas emoções que elas são as emoções básicas. Inclusive, existe um filme infantil chamado Divertidamente, que ele retrata exatamente como essas emoções se processam em nós, como elas acontecem. Então, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Hoje nós falaremos especificamente da raiva. E atire a primeira pedra quem nunca sentiu raiva na vida, não é? A raiva é uma das emoções que serve para nos alertar de que algo não vai bem. É como se ela estivesse ali justamente para que a gente possa perceber que tem algo errado. Então ela não é necessariamente uma emoção ruim. Ela é uma emoção visceral e instintiva, mas que a consequência dela é do que fazemos com ela que pode ser ou não nociva. Então, para iniciar, nós vamos começar tentando entender o que é a raiva em si. Então, a raiva, ela é uma irritação violenta de ódio, furor, mágoa, aversão a alguma coisa ou alguém, de acordo com o dicionário Aurélio. A cólera também tem uma descrição semelhante. É toda vez quando nós manifestamos esse sentimento, mesmo quando não o expressamos externamente, basta senti-lo e internamente, fisiologicamente, nós já vamos sentir as consequências dessa emoção no nosso corpo físico. Joana de Ângeles traz uma descrição muito interessante em uma das suas obras psicológicas, Conflitos Existenciais. Raiva é um sentimento de desajuste da emotividade que merece contínua vigilância a fim de não se transformar em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Então ela traz nesta obra, que aliás é extremamente importante, nesta obra da Joana, Conflitos Existenciais, nós temos inclusive um capítulo inteiro que se refere especificamente à raiva. E retrata exatamente isso, esse cuidado que é um alerta para que a raiva não se torne um jeito de ser de cada um de nós. É preciso que a gente tenha cuidado para que isso não se torne uma espécie de vício de conduta. Se de vez em quando sentimos raiva, pensamos sobre ela e aprendemos a lidar com ela, tudo bem, estamos a caminho e ainda vamos ter que lidar muitas vezes com a raiva. O problema
é quando nós nos tornamos indivíduos raivosos. Aquelas pessoas cuja primeira reação é a reação impulsiva e impensada. É sobre isso que Joana de Ângeles nos traz esse alerta e nos convida também a refletir nesse livro Homem Integral. Também é um livro que retrata num capítulo sobre o ódio. Nós temos aqui também no livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, um capítulo que também retrata sobre a irritabilidade. São sensações semelhantes que também nos ajudam a entender um pouco melhor. Sempre importante a recomendação dos livros para que a gente possa, em casa, com calma, refletir um pouco mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Antes de nós entrarmos numa reflexão acerca da doutrina espírita, como a doutrina espírita entende a raiva, é necessário que a gente compreenda a raiva dentro de um processo mais fisiológico. Afinal de contas, nós somos matéria também. Nós habitamos um corpo de carne, nós possuímos um cérebro que é a grande central, onde se produzem essas emoções, onde elas perpassam, onde elas são administradas. Então, antes de nós entrarmos mais profundamente numa reflexão comportamental, nós entraremos num vislumbre rápido acerca do processamento da raiva no nosso cérebro. Então, como é que funciona o nosso cérebro? Nós temos algumas camadas. Uma delas, esta parte mais traseira aqui do cérebro, vamos usar mais basal, se chama o cérebro reptiliano ou o cérebro instintivo, que é justamente a parte que cuida das nossas necessidades básicas mais fisiológicas. Muitas vezes nós não nos damos conta deste controle, como por exemplo o bater do coração, a nossa respiração, o funcionamento endócrino, entre outras tantas funções cuja parte do cérebro cuida, ou é responsável. Então aqui são processadas essas necessidades mais básicas. Nós temos também o neocórtex racional. Esta é uma parte mais depurada, uma parte mais superficial, a parte mais externa do cérebro. Aqui, então, é onde nos diferencia basicamente dos animais, ou deveria nos diferenciar dos animais, porque é a parte em que são processadas as questões do intelecto, as funções mais racionais do nosso cérebro. Então, o neocórtex tem esta função. Mais à frente, aqui, especificamente atrás da nossa testa, nós temos o córtex pré-frontal. Esta parte do nosso cérebro, ela é, em comparação com as demais, relativamente nova. É como se o ser humano precisasse ainda aprender a utilizá-la melhor. Por quê? Porque esta parte é a parte em que se processa o planejamento, o controle dos impulsos, a nossa capacidade de julgamento. Então ela acontece mais ou menos aqui assim atrás da nossa testa, essa parte mais frontal. Também é uma parte mais depurada. Então ela é capaz aqui de controlar as manifestações exteriores da raiva, ou deveria controlar, Esta é a função fisiológica. E aí nós temos ainda o sistema límbico, ou então também conhecido como o sistema emocional do cérebro. Aqui é onde as nossas emoções são sentidas. Porque se nós dissermos originadas, aí nós estaríamos pensando que as emoções elas advêm do corpo, elas não advêm do nosso espírito. Ou da nossa mente, que também é está para além do nosso cérebro como órgão fisiológico. Então, nesta parte aqui do sistema límbico, é onde essas emoções acabam se processando, aonde nós sentimos as respostas de luta ou fuga quando nós estamos frente a um perigo, por exemplo, a uma ameaça. Então, aqui é onde acaba processando tudo isso. Temos também a amígdala cerebral, que é uma das
grandes também responsáveis pela situação toda da liberação da raiva ali, do cortisol e tudo mais. Nós também temos, entendendo depois dessa fisiologia, bem rapidamente, o objetivo não é que a gente torne isso cansativo, mas que a gente possa contextualizar tudo isso para depois compreender o grande impacto que a raiva tem no nosso comportamento, na nossa vida, tanto na nossa vida física quanto na nossa vida espiritual. Os 3 níveis da raiva, então. O nível fisiológico, que é este primeiro nível que a gente acabou verificando quando a gente avaliou o cérebro, né? Então, a nível fisiológico, a raiva, ela é capaz de despertar algumas reações. Quando a gente sente a raiva, acontecem algumas mudanças no nosso corpo. A frequência arterial modifica, ela se eleva, tensão muscular, aumenta a frequência respiratória, sudorese, palidez ou vermelhidão no rosto, mãos e pés frios, frequência cardíaca alterada. E em processos de raiva contínua, você pode ficar mais suscetível a doenças cardíacas. Isso foi reforçado pela leitura inicial da Joana, não foi? Onde não somente doenças cardíacas, como outras questões de ordem física ou de desordem física podem surgir a partir do nosso mau uso dessa emoção. Ou do uso contínuo, né? Porque inúmeras substâncias são processadas ali. Nós temos adrenalina, temos noradrenalina, temos cortisol, que todas elas têm uma função importante para a nossa fisiologia. Porém, assim como quando a gente come em excesso, quando a gente bebe em excesso, acaba prejudicando o nosso corpo. Se nós nos permitirmos sentir esta emoção também em excesso, de alguma maneira isso fisiologicamente poderá prejudicar-nos. Então não é somente espiritual, é físico também. São físicas as consequências. Nós temos também as consequências a nível mental. Então, aqui a gente pode dizer que também se processam algumas questões do espiritual. Quando nós estamos com raiva, nós também somos afetados no nosso sentir. O nosso sentir, a nossa percepção emocional. E aqui a raiva acaba gerando uma restrição ao pensamento racional. É como se houvesse uma espécie de sequestro da serotonina ali. A adrenalina e o cortisol tomam conta e você tem um emboamento das percepções racionais. Então você vai funcionar de uma maneira mais instintiva. É a nossa parte bicho que vem para fora, como a gente diz. E aí a gente vê tudo vermelho, como se fala, e nós não sabemos pensar direito quando estamos com raiva. Penso que muitos de vocês também já tenham passado por essa experiência, de no momento da raiva, às vezes tomar uma decisão, do qual depois tu se arrepende. Depois que a coisa passa, você esfria a cabeça, como a gente diz, e aí você pensa, puxa vida, eu poderia ter agido diferente, foi na hora da raiva. Na hora da raiva, a gente diz coisas, a gente faz coisas, a gente magoa pessoas, às vezes destruímos relacionamentos, nos tornamos agressivos, nós nos tornamos de fato irracionais. Então, afeta completamente o nosso mental aqui. Afeta o nosso raciocínio, afeta a nossa concentração. E todas essas questões podem também ser geradoras ou parte de transtornos mentais. E isso faz com que a gente depois tenha um mau aproveitamento daquilo que poderia ser uma vida mais leve. A gente não consegue lidar muito bem. E por fim, nós temos um terceiro nível, que é o comportamental. Ou seja, é o que a gente faz com o sentimento da raiva. Então a raiva já passou pela fisiologia, já passou pelo pensamento e agora ela se manifesta na nossa ação. Esta ação, ela pode
resultar em inúmeras situações. Ela pode ir para, como a gente disse antes, as vias de fato, seja por palavras, seja por ação. Bem, todo o nosso corpo, assim como o nosso espírito, sente a raiva. Então nós não podemos dizer que é somente o nosso corpo físico que manifesta a raiva. Existem métricas que poderiam, avaliações clínicas que poderiam quantificar ou poderiam verificar, averiguar as alterações que a raiva traz no nosso corpo físico. Mas também existem métricas que poderiam resultar em uma averiguação a nível mental e a nível comportamental. E por que não dizer espiritual? Então, quando a gente sente raiva, não é só uma parte nossa que é afetada, é todo nosso ser que é afetado. A raiva, ela pode ser uma reação a uma outra pessoa, aquela pessoa que convive com a gente, seja o nosso cônjuge, chefe, uma criança, que as crianças, às vezes, elas desafiam os adultos, mas não desafiam, às vezes, proposital, porque a criança está aprendendo, então ela vai acertar, vai errar, e os pais, às vezes, estão cansados, estão atormentados por um dia cheio, com os seus problemas, perde-se a paciência, e aí, então, você dirige a tua raiva àquele ser pequenininho ali que está aprendendo sobre a vida ainda, que nem tem todos esses processos cerebrais formados e a gente espera que eles tenham. A criança ainda não sabe lidar com a raiva. É muito comum se ver as birras infantis acontecendo porque o cérebro deles é imaturo ainda. Agora, nós adultos, nós já contamos com um cérebro amadurecido. E é necessário que a gente faça um treino para que ele funcione e saiba lidar melhor com a raiva. Então, quando a raiva ela é dirigida a uma outra pessoa, em qualquer natureza, ela pode se tornar uma arma de demolição, né, ou de devastação. A raiva também pode ser contra si mesmo. Quantas vezes a gente tem dificuldade de se perdoar? Quantas vezes a gente tem raiva da gente, né? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui escolher aquilo? Por que eu não fiz diferente? E a gente às vezes é tão bom para os outros, tão tolerante com as outras pessoas e tão cruel conosco. Por vezes nós somos pessoas que sabem ser compreensivo com uma falha básica. Eu costumo dizer, quando uma pessoa comete um erro crasso na sua casa, derruba um copo d'água, quebra o copo, derrama água no chão, você junta aquela água, junta aquele copo, aqueles cacos de vidro, limpa a água e você acalma a pessoa, você vai dizer para aquela pessoa, não foi nada, isso acontece. Agora, e se for você que derruba aquele copo d'água? De quantos nomes você se chama? Então a raiva contra nós mesmos também é uma forma de nos agredir. É necessário que a gente treine, faça esse treino de empatia, de benevolência também para conosco. Isso não é fazer de conta que as nossas falhas não existem. Não é isso, isso é cegueira. Isso é fazer de conta que a gente não está errando, fechar os olhos. Não é neste sentido. Mas é para que a gente também não se cobre um patamar de perfeição que a gente ainda não tem. Nós iremos cometer muitas falhas ainda. Muitas, das quais a gente se arrepende. Espero que a gente cometa cada vez menos. Mas quando a gente cometer, que a gente perca menos tempo se punindo e gaste mais tempo se educando. Conversando consigo. Encontrando novas estratégias para lidar melhor com a vida. Existem circunstâncias também que nos fazem sentir raiva. É o tempo chuvoso, é o tempo frio, é o tempo que está quente, é a pressa.
né? Todo o fator tempo também, no sentido de apressar nos demais, faz com que a gente sinta irritabilidade, aquela sensação de aceleramento constante, que é o total oposto da paciência. Ela vem na contramão, né? Pode ser o trânsito. O trânsito vai levar muita gente para o umbral ainda, eu acho, né, gente? O que vocês acham? Tomara que não sejamos nós, né? Que a gente possa ser mais tolerante no trânsito. Quantas vezes a gente comete ali, além da emoção da raiva, a gente traça julgamentos naquele momento. A gente nem sabe o que aconteceu com aquela pessoa que o carro dela apagou na tua frente, ou que cortou a sua frente, daqui a pouco aquela pessoa está perturbada, está com alguém doente no carro, passou por uma situação muito ruim, não está bem. A gente não sabe a vida do outro. Mas aí, além da gente julgar, a gente traz aquela questão da raiva, né? A gente sente ela mais ou menos aqui, não é? Ferve aquilo. E aí algumas pessoas abrem o vidro, fazem uns gestos bem bonitos para fora, outras gritam, outras buzinam, enfim. Pode ser diante de uma situação de perda, também parece assim contraditório, mas às vezes o sentimento da revolta diante da morte, do desencarne de um ente querido, pode nos evocar esse sentimento, embora existem fases de luto, e numa dessas fases é esperado o sentimento de revolta, né? Então ela faz parte deste processo de luto. Mas às vezes a perda evoca a raiva, por exemplo, numa separação conjugal, num divórcio. Quando a esposa ou o esposo, um dos cônjuges, não aceita a partida do outro, a decisão do outro. E esse sentimento às vezes é cultivado por décadas, por uma vida inteira, encarnado. E aí desencarna e aquilo continua. E aí essa pessoa se torna obsessora da outra. A obsessão, ela começa a se vincular exatamente nesses processos de manutenção da raiva, que vai se mantendo. Se ela não se esvai, ela cresce e ela sobe de patamar, ela vai para o sentimento do ódio, que é muito mais profundo. Depois nós vamos refletir a diferença entre eles. Nós temos também raiva, às vezes, de algumas memórias que a gente carrega do nosso passado, de pessoas que fizeram parte da nossa vida e a gente não perdoa. Pai, mãe, um avô, uma avó, um tio, um companheiro, companheira, como a gente citou, às vezes um chefe, um vizinho, alguém que nos fez alguma coisa, essa pessoa do passado, às vezes um trauma. Os traumas que acontecem, isso evoca muita raiva, é a falta da aceitação diante daquilo também, porque o trauma traz muitas dores. O constrangimento por alguma coisa que tu vivenciou, enfim. A raiva, ela pode vir de inúmeras formas, ela pode ser uma reação de inúmeras formas. Pode ser também quando algumas regras que você estabeleceu com você são quebradas. Quantas vezes a gente é tão rígido, tão rígido, tão rígido com a vida, conosco, que a gente não aceita quando algumas coisas não são do nosso jeito. Então, quando essas regras se quebram, mexe com o nosso orgulho e mexe com as nossas crenças rígidas, como se aquilo não pudesse mudar. Tem que ser assim. Quando eu também quero proteger essas crenças, quando eu não aceito isso ou aquilo, eu posso perdoar qualquer coisa, mas eu não perdoo uma traição. Se um amigo me trair, eu não perdoo este amigo. Se acontecer, não perdoo. Então a gente constrói algumas crenças rígidas em torno de algumas situações e a gente estrutura a nossa vida no entorno dessas crenças. E o convite que a doutrina espírita sempre nos faz é de reflexão. E agora eu peço que vocês pensem quais são as crenças rígidas que vocês têm. Reflitam. Será que vocês são duros demais com algumas coisas que têm que ser desse jeito ou daquele jeito?
não aceita flexibilizar, tem dificuldade em lidar com o perdão, porque um dos atenuantes da raiva é o saber perdoar. É quando você sabe abrir mão desse sentimento, abrir mão deste orgulho, para simplesmente ser feliz. É a tal da coisa, né? Você prefere ter razão ou ser feliz? Em algumas situações é preferível ser feliz, deixar aquilo de lado. Deixar passar. Às vezes, por pequenas bobagens, a gente arrasta aquele sentimento por uma encarnação inteira. Se não por mais, né? Porque a gente só tem lembrança dessa, a gente não sabe das outras. E de quantas coisas a gente carrega e não lembra, não sabe. Mas é só olhar o nosso comportamento que a gente já tem uma ideia. Quantas vezes a raiva ainda acontece, além dessas situações, que é quando eu não aceito ser contrariado nos meus argumentos. Eu tenho que ser obedecido ou obedecida. As coisas têm que ser do meu jeito. Se você pensar diferente do que eu penso, eu sinto raiva. Então a raiva, ela tem inúmeras formas de manifestação, né? De origem, aliás. No Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu voltar aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, tem um item chamado cólera. Talvez muitos de vocês já tenham lido ele, ou num grupo de estudo, ou porque estuda autonomamente, ou porque tenha lido no Evangelho no Lar, mas vale a leitura do trecho inteiro. É um trecho curto, mas vale a reflexão. Eu trouxe um pedacinho aqui para que a gente possa ler juntos. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, e o que ocorre então, entregai-vos à cólera. De acordo com Kardec, neste trecho, fica claro que uma das origens da cólera, dos sentimentos raivosos, odiosos, é o orgulho. É o orgulho ferido, principalmente. A gente sabe o quão difícil é nós nos libertarmos dessas chagas morais, orgulho e egoísmo. Então a raiva é filha do orgulho. É filha porque é como se nós não admitíssemos estar errados. Tudo tem que ser do meu jeito. É aquela pessoa extremamente controladora neste sentido. Neste trecho, sobre a cólera, tem ainda uma frase que diz assim: o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Ou seja, se nós pegarmos um espírito raivoso e colocarmos num corpo de uma pessoa calma e tranquila, aquele corpo se tornará veículo de alguém raivoso. Se pegarmos uma pessoa calma, um espírito calmo, me perdoem, e colocarmos no corpo de alguém bilioso, raivoso, esta pessoa, este corpo, será veículo de alguém calmo. Porque a matriz de tudo isso está no sentir. Está no espírito. Quando Kardec nos traz isso, nos deixa com muitas coisas para pensar. Porque é óbvio que em alguns transtornos da mente a gente percebe maiores dificuldades de se processar a raiva e o controle da raiva. E aí precisa de tratamento profissional adequado. Mas para além do tratamento profissional adequado, faz-se
completamente necessário o tratamento desse espírito. Quem é esse espírito? Cada um de nós. Eu e vocês todos. Nós somos espíritos que habitam um corpo. Será que o corpo de vocês é culpado pela raiva que vocês sentem? Ou é apenas o veículo desse espírito? Então não dá mais nem para culpar o corpo, né, gente? Kardec tirou até isso da gente. Então a raiva que vem do vosso orgulho ferido pode estimular a presença de espíritos menos felizes, que nos incitam ainda mais nessa emoção funesta. Aqui a gente pode dizer que o ódio, ele pode atrair companheiros espirituais menos elevados. Porque a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, a gente sabe que o processo obsessivo ele se dá por sintonia espiritual. Como é que a gente faz para se livrar de um processo obsessivo? Elevando a nossa sintonia. É muito complexo, muito difícil, é trabalhoso. Mas, se nós insistirmos em manter um comportamento que muitas vezes resulta em agressividade, resulta em danos às pessoas que convivem comigo, e principalmente, como a gente viu por tudo que já percebemos até agora, traz prejuízos para nós mesmos, nós estaremos abrindo portas para esse processo. Então, aqui é que a gente faz essa conexão entre a doutrina espírita nesta reflexão com a raiva. Principalmente aqui. Eu costumo contar essa historinha porque a gente precisa entender que quando eu sinto a raiva e eu manifesto ela de uma maneira disfuncional, eu não afeto somente a minha pessoa, eu afeto outras pessoas e eu não sei aonde isso vai parar. É como se fosse uma corrente. Sabe aquelas correntes que a gente recebe por WhatsApp? Encaminhe para 10 pessoas e aí você vai ganhar muito dinheiro. Uma boa notícia vai acontecer hoje na sua vida, né? É mais ou menos assim. É como se houvesse ali uma pessoa que estivesse trabalhando num escritório, um pai de família. E esse pai de família sofre uma reprimenda injusta do seu chefe. Ele fica muito raivoso, mas ele não pode falar nada por medo de ser demitido. Então ele guarda aquela raiva. Daí ele vai para casa, chega em casa e descarrega na esposa. Briga com ela, reclama das coisas da casa, desqualifica as coisas que ela fez. E a esposa, percebendo que o marido está irritado, ela logo pensa, não vou nem retrucar agora, porque ele está nervoso. Aí ela sai. Mas ela guarda aquilo, ela não trabalhou aquilo. Aí ela vai e se dirige à funcionária do lar. A funcionária do lar quebrou um objeto da casa sem querer. E aí ela aproveita isso para descontar na funcionária do lar. Aí ela briga com a funcionária, xinga a funcionária, fala que vai descontar dela e por aí vai. A funcionária do lar sai dali, muito chateada, muito brava, com raiva, mas também não retruca na hora, não canaliza esse sentimento de uma maneira otimizadora. E no caminho para casa, ela vê um cachorrinho que vinha vindo na direção dela e ela toca aquele cachorro para longe, grita com o cachorro sai todo assustado, apavorado, vai lá e morde uma criança. Então, quer dizer, a gente não tem dimensão de onde o nosso ato raivoso vai replicar, até onde ele vai parar. Por isso que é como se fosse uma corrente. Assim como nós poderíamos dizer que a corrente do bem tem o mesmo poder. Quando a gente faz o bem para alguém, você faz o bem para alguém, aquela pessoa se sente tocada, ela vai tratar diferente as pessoas que estão com ela, ou ela vai passar aquele bem adiante, e assim vai indo, a gente não sabe onde as nossas boas ações elas vão parar. Mas isso vale para o bem e isso vale para as nossas ações desequilibradas também. Mas quem nunca sentiu raiva? Foi a pergunta lá do início. E a Joana de Ângeles, ela nos tranquiliza, porque ela diz assim que sentir raiva é uma atitude natural e normal no quadro das experiências terrenas. Canalizá-las bem
elucidando-a até a sua diluição, é a característica do ser saudável e lúcido. Frisem na palavra canalizá-la bem, elucidando-a, porque a gente tem que focar aqui, nessas duas palavrinhas ali, canalizar a raiva. Como assim? Bom, todos nós sentimos raiva, mas ela tem uma função. O canalizar bem é saber entender, primeiro, o que a raiva está querendo me dizer. É um diálogo interno que deveria começar ali. Porque a gente não pode alegar que agir sem pensar. Está comprovado pelas teorias psicológicas que essa possibilidade não existe. Por mais que você suprima o pensamento, ele aconteceu antes do ato. Você pensou. Mas você não controlou o impulso. O seu pensar foi mais fraco do que o seu impulso. Então, que a gente possa canalizar essa raiva bem para uma ação diferente. Compreendendo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que eu senti raiva? Por que essa situação mexeu comigo? O que isso tem a ver comigo? Por que uma situação dessas me abala tanto? Mexe tanto comigo, me desestrutura tanto? Que sentimento, que gatilho emocional isso está ativando em mim? Será que é alguma coisa que eu tenho lá da infância, lá da adolescência, lá de alguma experiência que eu vivi e que eu não processei direito? Por quê? Por que algumas pessoas passam pelo mesmo que eu passo e não sentem raiva? Elas conseguem entender que tem coisas que a gente não deve pegar pra gente. Quando a gente é pequenininho, a mãe da gente explica muito pra gente isso, né? Nunca pegue o que não é seu. É feio pegar o que é dos outros. É pecado roubar, pegar o que é do outro, mexer no que é do outro. Mas isso deveria valer não só para objetos que a gente pega dos outros, mas também para sentimentos que não são nossos. Emoções que não deveriam ser nossas. Por que a gente se identifica com aquilo? Esses questionamentos mais profundos é o convite à elucidação que a Joana de Ângeles nos faz nessa linda obra dela, juntamente com o Divaldo Franco na psicografia dele, né? Então, nós temos também algumas manifestações de cólera disfarçada. Porque a raiva, às vezes, ela não aparece assim, naquela maneira clássica, porque seria mais fácil de identificar. A pessoa atira um negócio em você, a pessoa grita contigo, a pessoa quebra uma coisa. Não, nem sempre é assim. Às vezes a raiva, ela vem com uma embalagem diferente. Às vezes ela vem disfarçada de sede de justiça, de revide, a popular vingança. Como se eu estivesse no direito de fazer isso. Ah, você fez isso? O que é teu está guardado. Você vai ver, porque eu estou no direito de fazer isso. Isso é um pensamento, né? Que se me fez isso, eu tenho o direito de revidar. Nós não temos direito de revidar. Quando eu decido devolver o mal com o mal, eu me igualo àquela pessoa que fez uma maldade. Eu desço, eu não subo. E, aliás, nem me mantenho. Eu desço mesmo. Esse cuidado com a vingança, que nada justifica, é um convite de alerta a todos nós. Nós temos também a crítica. A crítica também é uma forma de cólera ou de raiva disfarçada. Sabe aquela pessoa que nada nunca está bom o suficiente para ela? Ela coloca defeito em tudo? Aquela pessoa que se você fez assim, por que tu não fez daquele outro jeito? Se colocou aqui, por que não colocou lá? Sempre tem um mas. Ah, ficou bom, mas... Né? Então, é aquela crítica excessiva. É uma forma de você projetar uma raiva que está ali dentro de você. E nem sabe por que ela está ali. Esta crítica, disfarçada às vezes de boas intenções, mas é uma crítica construtiva. Será que é uma crítica construtiva? Ela causa também, essa crítica em excesso, afastamento nas relações. Imagine num relacionamento conjugal. O marido chega em casa
e conta para a esposa algum problema que ele teve lá no trabalho. E aí a esposa responde assim: mas também com esse teu jeito, só podia ser assim mesmo. Aí ele se fecha, ou até revida, fica com raiva. Mas você acha que ele vai contar ainda alguma coisa para a esposa? Ou a esposa vai contar alguma coisa para o marido, se fosse o contrário? Porque às vezes, né? Pode ser, eu usei esse exemplo da esposa, mas pode ser o marido. Há um afastamento quando a crítica tem essa intenção de cutucar. Não é de ajudar, é de apontar o erro do outro. Temos ainda a ironia e o sarcasmo, o falso humor que humilha e esnoba. Brincando, a gente pode dizer tudo, até a verdade. Mas aí está uma covardia disfarçada, vamos usar essa expressão. A soberba, quando nós nos achamos acima dos demais. Quando a gente considera aqui, né, novamente o orgulho, né, aquela ideia do orgulho, da soberba, eu não posso ser questionado, eu não posso ser contrariado, eu sou o dono da razão, a minha opinião é a melhor, eu não sei ouvir ou dialogar acerca de uma opinião contrária à minha. E aí tudo vira uma briga. E no Livro dos Espíritos, Kardec, ele é claro, porque a raiva, todas as emoções que elas são mais viscerais, elas são paixões, são formas de paixões. E Kardec é claro que a paixão é como um corcel, um cavalo. Só tem utilidade se for domado, senão não tem utilidade. Será que a gente sabe dominar as nossas paixões? Será que a gente é capaz de dominar a nossa raiva? Ou é ela que nos domina? Agora vamos para a tentativa de identificação da raiva. O primeiro passo sempre, gente, sempre é a aceitação. Enquanto a gente não aceitar que a gente está tendo comportamentos frequentes de raiva, que a gente está perdendo o controle com frequência, enquanto a gente não souber olhar para o nosso defeito, para a nossa fraqueza, a gente não consegue mudar ele. Porque eu não consigo mudar uma coisa que eu não vejo que é errada. E não é vergonha alguma a gente reconhecer que tem um defeito. Porque todos nós temos. Às vezes o nosso defeito é diferente do defeito do outro, só isso. Eu brinco sempre que o nosso parafuso frouxo é diferente do parafuso do outro, mas todo mundo tem um parafusinho que precisa ajustar. Então a identificação é o primeiro passo. O segundo é nunca camuflar. Sabe aquela ideia assim, eu sinto a raiva, mas eu sei que é errado, então por isso eu não vou mostrar, porque senão as pessoas não vão gostar de mim. Eu vou disfarçar, vou fazer de conta que eu sou bonzinho. É a chamada falsa virtude. Mas aí, Cláudia, você acha que eu deveria então extravasar a raiva, sair gritando? Não é isso. O camuflar é realmente negar. É fazer de conta que não existe. É diferente do primeiro passo. O primeiro passo da aceitação é eu reconhecer em mim. Eu sei que eu tenho. É perceber que tenho. A segunda eu já percebi, mas eu não admito. Eu vou esconder. Eu vou disfarçar. Então, essa falsa virtude não leva ninguém ao processo evolutivo. E não se conformar. Porque quando nós nos conformamos diante de uma falha moral nossa, nós também estacionamos. A gente não cresce. E às vezes aumenta a nossa fichinha de débitos, né? Fica uma ficha muito comprida lá, para quando a gente passar para o outro lado, como a gente diz. Então, cuidar muito para que essa conformidade não nos acomode. Não faz com que a gente fique sempre achando que eu sou assim, porque meu pai era assim, porque minha avó era assim, todo mundo da minha família é raivoso, então é um traço de família. Gente, não é não. Hoje a gente fala em ciência sobre epigenética, a modificação dos nossos fatores genéticos a partir da nossa mudança de comportamento e de hábitos. E dentro dessa mudança de comportamentos e hábitos está, sim,
a nossa vontade de melhorar, o nosso querer ajustar essas questões que não estão bem. E se perguntar, quais são as pessoas, lugares, situações que mais me irritam? É uma hora do dia? Tem pessoas que acordam de mau humor, acordam meio raivosas, irritadas. É uma característica. Se acontece isso com você, pelo menos então reconheça isso em você e converse com os seus familiares. Olha, de manhã eu fico assim, gente, me desculpem, é mais forte do que eu vou tentar me consertar, né? Mas aprenda a lidar com isso. Quando tocam no assunto política, religião, quando fala de futebol, a gente sabe o que acontece em muitos estádios de futebol. As brigas das torcidas organizadas. Quando eu estou no trânsito, numa determinada hora do dia, quando estou com fome ou cansado. Tem pessoas que quando estão com fome, elas ficam irritadas. É uma função bem fisiológica ali. Mas reconheça, está chegando perto do meio-dia, você está com muita fome, e você começa a ficar nervoso, fala contigo assim, começa a conversar contigo, estou nervoso porque eu estou com fome. Mas ninguém tem culpa disso, não. Eu preciso esperar até chegar em casa, até comer, até me saciar, e logo vai passar. Vou procurar me manter sob controle. Então, nessas horas, é importantíssimo reconhecer quais são os fatores que me tiram do sério. Quando alguém pensa diferente, quando alguém te diz uma determinada coisa, ou te fala, ou num tom de voz. O que é que te irrita? É na dor que alguém te causou? E o que é que a gente faz quando sente isso, né? Quando a gente sente raiva. Respira fundo, gente. Respira fundo. Várias vezes. A respiração profunda, ela vai fisiologicamente contra a respiração típica de quem está com liberação de adrenalina, que é aquela respiração acelerada que pede para você lutar ou fugir. Então você começa a se acalmar. Conta até 10, 20, 30, 100 se for preciso. Não acumule irritações, o fenômeno panela de pressão. Não deixe as coisas irem acumulando, porque aí daqui a pouco você vai explodir com a pessoa errada, pela circunstância errada, na hora errada e do jeito errado. Não culpe os outros pela sua raiva. Mas eu fiquei com raiva e gritei com você porque você me provocou. Não, gente. Ninguém te provocou. Você aceitou. Você é senhor de si. Você é senhor de si. É preciso que você assuma isso. Ninguém te provoca. Você aceita a provocação. Aguardar antes de responder. Então, se aquilo que a pessoa te falou te causou um mal-estar, te causou irritação, aguarda. Não responda. Porque a resposta que tu for dar nesse momento talvez não seja a melhor resposta. Nem seja a resposta que você gostaria de dar. Você vai machucar, você vai ofender, você vai se arrepender. Crie uma imagem mental das consequências. Imagina o seguinte, se você está discutindo com alguém sobre algum assunto polêmico e você vê que você está ficando com raiva, que você está ficando com o coração acelerado, você sente as bochechas queimando aqui, né, de vermelho, de ódio. O que é que você faz nessa hora? O que você tem que fazer? Imagina no que isso vai dar. Tenta imaginar, o que isso pode acontecer? Eu posso partir para um embate físico com essa pessoa. E às vezes é alguém da minha família. E eu vou construir aqui um clima horrível, que pode causar um racha aqui com pessoas que a gente ama. Um racha nos relacionamentos. Então cria a imagem mental da consequência. Procure auxílio profissional. Acredito que vocês entendam que, como todas as emoções e como todos os sentimentos, como todas as condições humanas, nem sempre a gente dá conta de carregar o fardo sozinho e de resolver as nossas questões sozinhos. Quantas e quantas vezes a gente precisa de ajuda? E os profissionais, eles estão preparados para auxiliar você nas suas questões.
penso que é um ato de coragem e é um ato de suprema inteligência. Faça uma prece pedindo auxílio. O recurso da prece é instantâneo. A prece, ela te conecta com o sentido da meditação. Nesse momento você solicita o amparo do teu espírito amigo. Você sobe, você muda instantaneamente naquela situação. E peça para que você seja intuído e inspirado para lidar melhor com a sua raiva. Converse com você mesmo. Tenha mais diálogos internos. A gente quer muito ter DR com as pessoas. Com o marido, com a esposa, com os filhos. Mas a gente não tem DR com a gente. A gente não quer discutir o nosso relacionamento conosco. E se afaste do local até se acalmar. Afinal, sentir raiva é sempre ruim? Não. Se ela for canalizada da forma ideal, ela pode ser um motor propulsor para mudanças. Então agora deixa eu explicar para vocês. O ódio é algo mais profundo. O ódio é tudo aquilo que ele se eterniza, ou pelo menos se alonga, se prolonga muito no nosso espírito. É uma mágoa muito profunda que eu carrego às vezes por décadas, por séculos, por muitos e muitos anos. Então é muito profundo. No ódio, a gente conserva aquele sentimento permanente. Na raiva, a gente quer destruir o nosso objeto da raiva. É um pouquinho diferente. É uma gradação um pouco diferente de sentimento. A raiva é semelhante à cólera, né? É como a cólera ali. Você quer quebrar aquele computador que não está funcionando. Você quer bater naquela criança que te irritou, sacudir a esposa ou o marido, né? É como se você quisesse destruir o objeto da sua raiva, a energia primitiva. E a ira é uma outra forma de sentir a raiva. Se a gente usar a energia da ira, a ira é aquele sentimento que ele vem com a tentativa da transformação. Por exemplo, você tinha uma prova para cumprir, mas você não se esforçou muito, não se dedicou, e você foi muito mal, sua nota foi muito ruim. E você ficou muito chateado com você, porque você viu teus amigos, teus colegas, teus conhecidos passando à sua frente. Mas você fica com raiva de você, com ira. O que você faz? Você olha para aquilo e se diz assim: nunca mais isso vai acontecer comigo. Daqui para frente eu vou estudar e no próximo ano eu vou passar. Ninguém tira isso de mim, eu vou conseguir. Aí você usa isso como uma força de transformação para metas, para propósitos. Bem canalizada, ela possui uma energia muito forte, que nos auxilia a ter coragem e motivação para chegar ao nosso objetivo, para enfrentar as dificuldades e vencer aquilo que a gente deseja. Pode ser até para uma dieta. Às vezes é na força do ódio mesmo que a gente recusa aquele doce, né? E é assim, você vai lá e você diz: não, eu vou ter uma vida saudável, meus índices glicêmicos têm que melhorar, e eu tenho que abrir mão disso aqui, vai dar certo. Então é mais ou menos assim, a gente usa essa energia para canalizá-la positivamente. Afinal de contas, a gente não pode ser agressivo, mas também nem apático. Aquela pessoa passiva demais, aquela pessoa que não reage frente à vida, aquela pessoa sem motivação, sem energia, sem brio. Não é isso que se espera de um espírito equilibrado. Mas também nem o extremo da agressividade. O ideal, então, é que a gente saiba equilibrar esses polos. Jesus nos lembra que assim, em tudo faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Nisso se resume a lei e os profetas. Está em Mateus. É a questão da empatia. Que a gente possa lembrar que a gente não é raivoso. A gente não é colérico. A gente está.
é diferente. Quando a gente diz eu estou dizendo que neste momento, mas eu não estou me condenando a uma situação eterna. Que a gente saiba trazer esse protagonismo para nós mesmos, para a nossa transformação. Que a gente reconheça também que somos estagiários da vida. Somos estagiários dessa condição que vivemos agora. Somos ainda aprendizes. Mas como tais, precisamos ter energia, força e brio para seguir em frente, domar as nossas más inclinações. Esta é a proposta e o convite. Porque estamos rumo à eternidade. Tem um provérbio hindu que diz que sentir raiva é como você segurar uma brasa, um carvão aceso na sua mão para querer atirar no outro, achando que você não vai se queimar ou não vai se sujar. Como dizia a Madre Teresa, sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem entregam rosas, mas sempre fica um pouco de sujeira na mão de quem atira uma brasa da raiva. Que a gente saiba fazer essa escolha. Decida domar esse sentimento aos poucos. Fazer essas escolhas é fundamental para a nossa elevação. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, pela excelente explanação da noite. Nós vamos agora para o segundo momento da noite, que é o passe coletivo. Eu convido a todos os trabalhadores que se coloquem em posição. Nós vamos também baixar um pouco a iluminação. E eu convido a todos que, neste momento, fechem seus olhos e aproveitem a energia que será emanada nesse momento. Prece do dia, oração de Chico Xavier e Emmanuel. Senhor Jesus, agradecendo o teu amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica no campo que vos nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento temporário da vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixe assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Ó Mestre Divino, guia-nos o passo na senda reta. Dai-nos a consciência da responsabilidade com que nos enriquecesses o destino. Auxilia-nos que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verbo do desalento nos corroa ao ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nasce de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. E não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, desejamos que essa boa energia seja levada até todos os lares e convidamos a todos para a próxima quinta-feira estarem conosco. Boa noite.